Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. É uma honra poder contar com a presença e o trabalho de vocês. Eu sou o Tiago Araújo, sou engenheiro civil, trabalho com inovação, tecnologia e sustentabilidade no ambiente acadêmico. Aqui na Universidade de Santa Úrsula eu coordeno o núcleo de inovação acadêmica e tenho a honra de poder também coordenar essa nossa mesa, essa nossa sessão aqui técnica e de comunicação dos trabalhos no evento terceiro CPI USU, um evento aqui da Santa Úrsula, mas um evento já grandioso, organizado aqui pela universidade, aonde a gente tem a honra de contar com o trabalho de vocês. Então, muito obrigado desde já pela presença. Eu conto aqui com uma programação de as sessões técnicas de apresentações dos trabalhos. Nós teremos 15 minutos de apresentações dos trabalhos e depois, ao final, a gente poderá trocar perguntas. A gente tem alguma agenda aqui meio fechada de acordo com a agenda do nosso apresentador. Vou começar brevemente com a apresentação do trabalho de Bruno Farias. Bruno, fica à vontade, por favor, a casa é sua. Pessoal, boa tarde. Qualquer coisa eu vou acompanhar a interação de vocês no chat. Bruno, fica à vontade. Você terá 15 minutos. Obrigado, professor Tiago. Também sou professor da casa e muito feliz aqui em compartilhar o trabalho, tá? Um trabalho que eu estou desenvolvendo no estágio pós-doc, juntamente com um projeto também de parceria da FAPERJ. Esse trabalho, ele tem as características de ser uma patente, né, patente acadêmica e o futuro da inovação, né? Então, como o professor Tiago já colocou ali também, temos a questão aí do núcleo de inovação, núcleo, né, acadêmico, que apoia também a parte tecnológica. Então, esse tema é o papel estratégico da propriedade industrial. Dentro dessa realidade, né, de papel estratégico, nós temos algumas etapas para poder falar. Deixa eu passar aqui para a gente ganhar tempo. No meu texto, né, nós estamos trabalhando ali a questão da propriedade industrial, como que essas patentes, essas marcas, esses desenhos industriais, que nós temos ali uma facilidade, até porque o INPI fica no Rio de Janeiro, de ter esse maior conhecimento, ele é um elemento chave para proteger a criação. Então, se você está no núcleo de inovação, se você está no núcleo acadêmico, se você está desenvolvendo algo, né, um trabalho de IC, e você viu que tem um potencial de registro, faça-o. Faça porque ele vai ter uma descoberta científica, ele é uma aplicação que vai ser feita no mercado e você tem aí essa demanda. Então, esse trabalho ele vai exatamente falar sobre isso, trazer essa voz, né, para que as pessoas possam entender com relação à propriedade industrial. Então, eu coloquei 3 pontos chaves ali. A propriedade industrial, né, ela tem como ferramenta central para a inovação, ou seja, as patentes acadêmicas elas são um recurso estratégico que eles promovem essa inovação, promove o autor, promove a universidade e promove, né, a nossa sociedade com o que está sendo desenvolvido. Nós temos o papel das universidades que elas são fundamentais para a geração dessas tecnologias. Então, o mestrado com foco profissional, ele vai gerar tecnologia, ele vai gerar inovação, ele vai gerar, né, que os alunos produzam alguns produtos. E também nós temos os desafios da cultura de inovação, de transferência de tecnologia nesse ambiente acadêmico. Passando um pouquinho na introdução, eu trouxe ali uma complementação no texto que fala sobre o papel das universidades quanto às propriedades, né, industriais ali. Então, seria um papel, uma ponte crucial, né, entre universidade e produto e o que está sendo desenvolvido, que nada mais é do que ferramentas que vai poder ter as suas identidades ou os seus registros completamente legalizados, completamente registrados dentro de uma performance na qual o INPI te dá um código e desse código você, né, a gente chama de registro, né, de patente, ou registro de marca, o registro de patente pode ser invenção, modelo de utilidade e também de desenhos, né, técnicos. Com esse documento, né, com esse registro, você pode lá na frente fazer uma parceria que a gente vai chamar daqui a pouco de transferência de tecnologia e com isso você vai poder gerar também royalty, né, para você, né, autor, para a universidade e de um modo geral empresas de repente podem estar utilizando essa solução que você criou para estar desenvolvendo nesse mercado de produção, né, comum que a gente já conhece. Então eu coloquei ali, ó, PI, né, como ponte entre pesquisa e acadêmica na aplicação comercial,
os benefícios, né, de atração de investimento, as parcerias, a geração de royalty. Acontece também, muitas das vezes, a universidade é procurada para resolver uma solução. Tá? Então, eu já trabalhei num outro programa que a empresas dali da parte de Santa Cruz, né, do Rio de Janeiro, foram lá na universidade e pediram para a universidade desenvolver, né, resolver um problema, e para resolver esse problema foi criado um produto, foi criado uma peça, foi criada uma máquina, e aí com isso você está fazendo essa parceria entre empresa e universidade, gerando, né, essas patentes e essas inovações. Também temos a importância de patentes, de marcas, de desenhos industriais. Então, todo produto que você desenvolve hoje, você acaba, né, gerando uma marca. Então, se você é um empreendedor e vai gerar um produto, vai colocar esse produto no mercado, você vai, né, ter um logotipo você já tem esse registro de marca. E os núcleos de inovação, né, todas as universidades, de um modo geral, se não tem um núcleo completamente formado, tem alguém na universidade que faz essa função, ela consegue lhe orientar quanto ao apoio aí no processo de patentear e de desenvolver uma cultura de inovação nessas instituições. Dentro do nosso panorama global de patente, né, o cenário hoje é um papel crescente nas universidades. Então a OMPI ali, que é uma organização mundial, ela fala que 3,2 milhões de patentes são registradas globalmente. Nos Estados Unidos tem 23 mil no ano de 2021, foi o último dado técnico que a gente tinha, e no Brasil, no ano de 2022, o aumento foi de 10%, mas mesmo assim nós ainda estamos engatinhando para registro de patente. Tá? Então, no Brasil, esses dados eles mostram que a gente está tendo um aumento, mas quando você vai fazer a contabilidade, quando você vai verificar, nós não temos ainda um quantitativo ideal quanto tem em outro país. O que muito acontece é, outros países visitam o Brasil, veem as inovações que nós estamos preparando, que nós estamos desenvolvendo, voltam para os seus países e acabam registrando lá, porque nós não temos essa cultura. Na sequência, tem os incentivos de transferência de tecnologia, ou seja, o Brasil ele tem uma lei, né, que vai fazer, que é a Lei 10.973 de 2004, que ela é uma lei de inovação e ela te incentiva. Então, o ponto-chave é criar núcleo de inovação e esse núcleo ele vai gerenciar essa patente. Né, vai gerenciar esse produto que, junto com a universidade ou não, ele vai fazer essa atividade. Por que eu falo que é importante procurar a universidade? Porque é o caminho mais curto para um empreendedor que não conhece muito do assunto, e também o custo é um custo bem acessível pela universidade. Quando você vai procurar um escritório externo, esse custo ele fica num valor que provavelmente você não vai conseguir pagar. Tá? Pela quantidade de demandas e quantidade de valores envolvidos para esses registros. E pela universidade, com certeza você já consegue, né, desenvolver e atuar. E aí, dentro dessa lei de inovação, só para eu poder concluir essa etapa, ali vem todas as regras para você ter um produto patenteado, o que pode, o que não pode, quais são as classes e como que você pode se proteger e também por quanto tempo. Uma patente ela pode ter proteção de 10 anos, de 15 anos e se for um software até de 50 anos. Tá? Então você tem que conseguir também colocar um sigilo. Tem a facilidade de parcerias entre universidade e setor privado e a importância desses núcleos de inovação tecnológica para as universidades. Então, basicamente, quando eu chego na universidade, eu sempre procuro entender se tem, se não tem, eu sempre estou ali junto para poder colaborar. Essa pesquisa nossa, ela foi feita uma pesquisa bibliográfica, então ela está no início, né, dessa pesquisa que ela ainda vai se expandir ainda mais. A gente está com um projeto lá da FAPERJ para poder também desenvolver, fazer uma análise em um local específico, né, em um núcleo específico para ver a evolução. Então é uma pesquisa também de caráter descritivo, onde nós fazemos as caracterizações dessas propriedades industriais, né, dessas patentes nas universidades, e nós temos uma abordagem qualitativa que é para ter uma compreensão aprofundada desses desafios e dessas oportunidades. Os nossos resultados até agora, né, eles vão mostrar que as patentes elas vão desempenhar um papel crucial na inovação, mas também elas apontam desafios como falta de infraestrutura adequada e o baixo incentivo de depósito de patente. É isso mesmo, esse baixo depósito de patentes ele está relacionado à falta de conhecimento, à falta de disseminação do conhecimento, né, até de núcleo de inovações que poderia ser colocado para as comunidades. Então, nós temos um papel
né, também social dentro da universidade, e a intenção é fazer com que empresas, empresários e, enfim, até pessoas que estão empreendendo conheçam, né, esse núcleo para poder disseminar, né, e fazer os seus devidos registros. Então, as patentes elas são como catalisadoras de inovação tecnológico e desenvolvimento econômico, também tem desafios enfrentados por falta de infraestrutura de baixo incentivo. Caminhando para a nossa conclusão, né, nós podemos concluir que a patente, né, ou propriedade industrial é uma ferramenta fundamental para as universidades, ela vai valorizar as pesquisas realizadas, além de promover a transferência de tecnologia do setor produtivo e geração de impactos positivos no mercado e na sociedade. Ela também ajuda, né, quando a CAPES faz a sua coleta, né, dos produtos a serem apresentados, então isso também dá uma pontuação, e também o fortalecimento dos NITs e a implementação de políticas públicas eficazes e essenciais para que nós tenhamos universidades que se destaquem no cenário global de inovação. Então, se hoje, quando a gente pensa numa universidade americana, você vai pensar, né, em alguns nomes específicos, ou então, quando fala de universidade que produz, você vai falar uma Harvard da vida, e por que não eu não posso falar uma Universidade de Santa Úrsula aqui no Brasil? Então, é devido à quantidade de como que nós estamos vendo, como que nós estamos produzindo. Então, se cada um que tem uma ideia registrar, essa ideia ela garante ali uma pontuação e também um nome de onde está sendo registrado. E para fechar aqui a conclusão, né, acabei, desculpa na conclusão, são as referentes aqui, eu utilizei, né, o INPI, a OMPI e três autores, né, importantes para esse tema. E uma frase que eu vou deixar para vocês é: proteger ideias é garantir o futuro da inovação, tanto nas universidades, e a propriedade industrial é o elo que transforma conhecimento em impacto real no mundo. Então, tem ali meu nome, tem meu contato, se precisar conversar, se precisar chamar, fiquem à vontade e vamos falar sobre inovação e sobre patente, tá bom? Obrigado, professor Tiago, obrigado a todos aí, agradeço por terem permitido aí essa antecipação e tentei ficar dentro dos 15 minutinhos ali necessários. Parabéns, professor Bruno. Opa! Travei um pouquinho. Parabéns, professor Bruno, pelo importante trabalho e apresentação. Uma honra poder contar com o seu trabalho na universidade aqui, professor Bruno. Aqui, em nome da universidade, a gente agradece bastante essa atuação. E aí, nós vamos. Alguma pergunta, Rebeca, por favor? Não tenho nenhuma pergunta, não. Vou Ah, compartilhar. não, foi só a palminha, né? Palminha, Eu pensei palminha. que era Parabéns pelo. aquela mão levantada, perdão. Professor Bruno, só me confirma um pouquinho, pela sua agenda a gente não vai abrir as perguntas, mas tenho certeza que o seu e-mail você deixa ali para poder entrar em contato. Então, pessoal, qualquer questão, por favor, entre em contato com o professor Bruno aqui no e-mail, ele vai se ausentar diante de sua agenda. Bruno, muito obrigado, viu? Parabéns. Obrigado, pessoal. Boa apresentação de trabalho para vocês aí. Tudo de bom. Obrigado, até mais. Pessoal, vamos dar prosseguimento aqui à nossa agenda. Peraí, deixa eu respirar agora porque foi aqui a questão do professor Bruno. Seguiremos com outro trabalho, também com ajuste de agenda, aqui no caso a Caminharte e a sequência de autoras que irão apresentar. Por favor, Rebeca, fique à vontade, você tem 15 minutos. Boa tarde, eu vou começar falando. Eu sou a Luísa e vou apresentar junto com a Fernanda e com a Rebeca esse projeto. Esse trabalho a gente intitulou como Caminharte, uma psicologia com a natureza, a partir da teoria Torrede, e ele foi escrito por nós, junto com o Vinícius e com a professora Débora Lomba. Pode passar, Rebeca. Esse projeto... Não... Ixi. Bom, a ideia desse trabalho é apresentar o projeto Caminharte, né, que é a iniciação científica que é desenvolvida dentro do Laboratório de Contemporaneidade e Teoria Torrede. E o Laboratório Contar pretende desenvolver, a partir da Teoria Torrede, uma psicologia, um diálogo da psicologia com outros saberes também, né? E pensando assim, a gente construiu esse projeto pensando num contexto da crise climática atual, pensando em construir, entender novas formas de estar no mundo que entendam as nossas
que a gente afeta e é afetado pelos atores humanos e não humanos, né? Pensando nessas relações e como a gente compõe o mundo, esse planeta juntos, né? Todos nós. Pensando nisso, a gente propõe essa ideia de uma natureza que não está apartada, né? Um estudo de uma psicologia que entende a natureza e a gente como parte dessa mesma rede. E o projeto Caminharte tem como público-alvo as pessoas residentes no Rio, entre 20 e 70 anos. E, além disso, a forma como ele se propõe, né, como a pesquisa se propõe, questiona o próprio fazer ciência, né, pensando novas formas de fazer ciência. Pode passar, Rebeca. Está dando erro, né? Bom, foi. Não, é uma antes desse. Gente, desculpa, tá dando erro. Eu passo e tá cinza. Deixa eu ver. Tenta compartilhar você então, Lu. Deixa eu ver se eu consigo. Fernanda não consegue? Deixa eu ver se eu... Posso continuar também falando e sem os slides, né? A gente pode fazer uma continuidade e você tenta aí, Rebeca, sem problema. Aí vou entrar um pouco na metodologia, então, que seria o próximo tópico aí que ia aparecer. E ele é pensado a partir da teoria Torrede, então a gente vai construir junto com autores como a Vinciane Depré, o Bruno Latour, a Márcia Moraes, a Laura Quadros, Yane Marimol, Isabelle Stangues, Débora Lomba e outros. Além disso, também a gente tenta dialogar com autores que não são da TAR, mas que possibilitam a construção dessa conversa, né? Como a Ailton Krenak, a Vandana Shiva, a Ivane Gebara e outros. E o Caminharte, a pesquisa, né, é desenvolvida com vivências em trilhas que ocorrem no Parque Nacional da Tijuca. E nessas vivências, né, são desenvolvidas atividades artísticas e rodas teóricas, porque as pessoas trocam e a gente constrói essa troca a partir dos nossos estudos teóricos. E nesses encontros também são propostos momentos de interesse, né, que são momentos que convocam as pessoas que estão ali a estarem presentes e a estarem disponíveis, né, ter esse corpo ali disponível, como diz o autor, para ser afetado, né, para essa construção ali no encontro. Dentro ainda da nossa metodologia, a pesquisa a partir da TAR, a gente vai pensar numa pesquisa implicada, né? Então, a gente não busca ocupar um espaço de neutralidade, mas pelo contrário, né? A gente é parte desses encontros que são tecidos nessas edições, né? Nessas trilhas e tudo, nessas propostas, como eu coloquei. E a nossa escrita, a partir disso, vai ser uma escrita que é coletiva e é afetada. Além disso, também, pensando na parte da TAR, né, é uma proposta de pesquisa que tende a ter uma pesquisa não generalizante e não totalizante, né? A gente trabalha com o que surge a partir dos encontros, então a gente pensa um fazer científico no singular, né? A partir do conceito também da Stangues, de ciência no feminino. E então a gente vai construir com o outro, ao invés de se servir do outro, né? E aí isso dialoga também com um conceito que é importante para a gente de pesquisar com, da Márcia Moraes, porque ao invés de tratar a natureza como um objeto de estudo, né, nessa pesquisa, a gente vai entender que nós somos parte dela. Então a gente vai tecer junto, né, essa rede de afetações. Acho que em relação à metodologia era o que cabia trazer, meninas. Bem, então agora compartilhando um pouquinho sobre os resultados, né? A gente teve que puxar alguns fios da pesquisa para compartilhar com vocês, porque são muitas coisas. A primeira coisa que a gente percebeu é dentro dessa proposição do Bruno Latour, de uma ideia de um corpo que ele aprende a ser afetado, a gente foi percebendo ao longo das edições que muitas vezes as pessoas, inclusive nós, chegávamos com o corpo muito ansioso, tenso, né? Desacostumado, que não está mesmo disponível para aquele espaço. E aí, ao longo das edições, com as proposições que a gente trazia, dos momentos de interesse, das trocas, né, das atividades artísticas, a gente foi percebendo esse corpo aprendendo a ser afetado, né, aprendendo a se relacionar de uma outra forma com esse espaço e com esses atores não humanos. E aí, após a edição, a gente foi percebendo essa disponibilidade sendo maior para esses encontros.
E aí, dentro disso ainda, a gente percebe que o momento de interesse, assim como as atividades artísticas, em que a gente pedia para as pessoas estarem muitas vezes coletando, né, atores não humanos que fossem gerando implicações, isso foi trazendo uma maior presença mesmo para esse encontro com esses espaços. Então, isso trouxe maior disponibilidade para o encontro, tanto com não humanos, como também com os humanos que eram os participantes ali presentes nas edições. E aí, dentro disso, também a gente viu essa ressignificação dessa relação com os atores não humanos ocorrendo, né? E um exemplo que a gente queria trazer para vocês é de uma edição em que uma das pesquisadoras ficou afetada com uma guimba de cigarro que ela encontrou no caminho, e aí começou a coletar alguns lixos que foi achando na trilha, e isso gerou uma afetação, uma implicação dentro da rede, né? E aí todo mundo começou a coletar lixo, no final a gente saiu com um saco inteiro de lixo da floresta, e aí trazendo essa proposição que a DEPRE vai falar da ecologia da atenção. Então, a gente conseguiu propor uma ressignificação dessa relação que trouxesse maior cuidado e uma horizontalidade a partir do afeto, né? E aí, outra situação que ocorreu que foi interessante, que a gente pode trazer como resultado, é o mal-entendido promissor, que é um conceito da TAR que a gente vai trazer, que vai falar sobre um mal-entendido, que muitas vezes ele vai se transformar em um encontro promissor, né? Um encontro que vai trazer afetos de potência. E aí a gente estava numa situação em que a gente estava na edição subindo o Pico da Tijuca e tinham 2 participantes que eles eram fumantes de cigarro. E aí, ao longo das paradas, toda vez que a gente parava para beber água, existia essa demanda deles de estarem se relacionando com esse ator não humano e fumando. Só que era um pico, então era bem íngreme. E aí, à medida em que a gente foi subindo, as demandas por pausas foram cada vez maiores, né? E aí chegou o ponto em que a gente percebeu que uma das participantes, que era fumante, estava muito incomodada porque a gente não estava respeitando o ritmo dela, né? Particularmente eu estava puxando a trilha muito rápido, sem perceber esse coletivo, esse tempo coletivo. E aí, a partir dessa dinâmica, a gente percebeu que esse não humano, o cigarro, ele também era parte dessa rede de afetos e ele também trazia uma dinâmica relacional que necessitava dessa atenção, né? Então, perceber o tempo do grupo necessitou também a percepção dessa relação entre esse ator humano e esse ator não humano, que era o cigarro. E aí a gente pensou, então, a partir disso, o que o cigarro faz fazer, né? Em um momento, a guimba de cigarro fez fazer uma ecologia do afeto, né? Uma atenção para esse lixo presente nas trilhas. Em um outro momento, ele trouxe essa proposição de um olhar com maior cuidado para o tempo coletivo. Então, está muito mais nessa relação do que os não humanos vão propor com cada encontro, né? Então, cada encontro ele é diferente, mesmo que o ator não humano seja o mesmo. E aí, outra proposição que a gente tem de resultado é a possibilidade que a TAR traz da gente tecer com diferentes epistemologias. Então, em 2 encontros, a gente trouxe participantes para tecer com a gente os encontros, que era uma professora de yoga e uma terapeuta tântrica. E aí a terapeuta tântrica trouxe para a gente o conceito de um corpo-templo, enquanto a gente da TAR estava trazendo uma proposição de um corpo que aprende a ser afetado. Então, muito mais interessados do que dizer o que é certo e o que é errado, dentro da TAR a gente vai trazer essa proposição de tecer com, né? Mesmo que sejam com diferenças. E aí a gente pensa no que esse corpo-templo faz fazer, né? Essa proposição de um corpo-templo faz fazer, por exemplo, um cuidado maior com esse corpo, uma relação de um olhar mais cuidadoso e atencioso e afetivo com esse corpo que a gente habita. E um corpo que aprende a ser afetado vai estar sempre nessa proposição de um corpo disponível para transformação, né? Disponível para estar se transformando à medida em que vai se encontrando com os diferentes atores da rede. E dentro da yoga, a gente teceu a partir de um conceito que ressoava muito com o que a gente já fala, que é o conceito da teia da vida. Então, de estar pensando a vida como uma interligação, né? Então, está tudo interligado, todos os atores, eles se interconectam e eles se afetam em rede. Então, um dos resultados é a gente pensar nessa possibilidade de tecer com as diferentes epistemologias também. Além disso, a gente está pensando, a partir dessas diferenças, de tecer com diferentes epistemologias, também numa forma diferente de fazer ciência, né? Então, a gente está aqui não buscando no encerramento de uma verdade, mas pensar em que novos mundos que a gente está querendo criar a partir dessas teceduras, né? E, além disso, trazer a possibilidade de abrir possibilidades para ser de outras formas a partir do encontro coletivo. Então, em uma das edições, por exemplo, teve uma participante que ela ficou travada diante de uma escalaminhada, que a gente chama, de uma pedreira, e foi a partir dessa tecedura em rede que coletivamente ela acabou trazendo novamente o movimento e percebendo que ela era capaz de fazer coisas que não necessariamente ela achava que ela era capaz, né? Então, a ressignificação também dessa possibilidade de ser a partir da criação de aberturas, de frestas de possibilidade. E aí, por fim, também a gente traz esses bons encontros promissores,
Então, muitos dos participantes, inclusive nós, né, a gente percebeu que estar na floresta dentro dessa proposição de nova forma de se relacionar acabou fazendo com que a gente retornasse a essa floresta e também implicasse outras pessoas da nossa rede de afeto para elas estarem voltando a esse espaço, se relacionando de uma forma mais horizontal a partir de uma ecologia do cuidado, do afeto e da atenção. Oi, boa tarde, eu sou a Fernanda. E, bom, de acordo com o nosso trabalho, as nossas vivências, a gente foi percebendo que, como diz o Krenak, a gente tem que parar de se desenvolver e começar a se envolver. Ou seja, começar a pensar em rede, que as nossas ações afetam as outras espécies e de uma forma que considere uma criação de novos mundos mais potentes, mais saudáveis, com maior equilíbrio, né? Principalmente pensando que a gente está vivendo uma crise climática, ela é real, está acontecendo e nós estamos interligados. Ou seja, o que a gente faz afeta tanto os outros atores humanos como os atores não humanos e pensar em formas de desenvolvimento que sejam mais sustentáveis, né? Sejam mais envolvidas com propostas mais sustentáveis. A gente entendeu também a importância de ressignificar a nossa relação com a natureza, entendendo que nós somos parte dela e não que nós somos humanos e a natureza está apartada de nós, como se nós pudéssemos ir lá na natureza. Não, nós somos natureza, nós integramos esse planeta, né? E principalmente também pensar nas possibilidades de fazermos psicologia articulada com a ecologia, né? Um assunto que é tão urgente na contemporaneidade e que está indissociável da gente. Não tem como pensar em psicologia apartada da natureza, né? Uma coisa também que nós percebemos que os nossos autores, como a Vandana Shiva, é ir na contramão da monocultura da mente, que é um conceito que ela elaborou, que considera que as monoculturas elas começam primeiro na mente, levando em consideração que só existe uma única forma de viver, uma única forma de fazer ciência, uma única forma de existir, e depois essas monoculturas são passadas para o solo, levando mais degradação e mais morte à diversidade, né? Então, no nosso trabalho, a gente tece com epistemologias que talvez não tenham tanto prestígio sob a ótica capitalista ocidental. A gente leva em consideração os saberes originários dos povos, de autores que não são europeus ou norte-americanos, e assim a gente vai construindo mundos mais potentes para todas as espécies. Aqui nós temos algumas referências do nosso trabalho, né? Aqui estão as referências que nós usamos nos slides, mas no nosso trabalho escrito tem a nossa bibliografia completa. A gente tem a Desprez, que é uma autora da TAR, temos o Ailton Krenak, que se relaciona muito com a visão, né, da TAR, a Márcia Moraes, a Vandana Shiva, temos a Jocelyne Conte e a Marília Silveira, a Isabelle Stangers, todas da TAR. Pensando também que todas as fotos dos slides são das nossas vivências, ou seja, são atores não humanos que nos impactaram, como as montanhas, a própria floresta, né, as árvores, o mar. E aqui a gente tem alguns caminhos para vocês nos encontrarem nas redes sociais. Tem o Instagram do Caminharte e tem o YouTube do Laboratório Contar, que conta com aulas maravilhosas sobre a teoria Torrede. É o laboratório coordenado pela nossa professora Débora Lomba. Obrigada. Obrigado a vocês pela apresentação, parabéns pela apresentação pontual em 15 minutos. Gostaria aqui com calma de agradecer a presença e também de liberar as perguntas para a nossa sessão de comunicação. Alguém tem alguma pergunta a fazer para o trabalho? Desculpa, eu estava sem som, a gente não ouviu. Alguma pergunta da sala de comunicação para o trabalho das autoras? Qualquer questão também pode ser feita através das redes do trabalho e também do e-mail. Não?
Bom, parabéns, meninas, pelo trabalho. É muito bom saber e também acompanhar o trabalho de vocês, principalmente desse assunto tão importante. Estou aqui emocionado e parabéns mais uma vez pelas autoras e também para a professora orientadora. Pessoal, um tema super importante, né? A gente fica aqui tão impactado pelas nossas florestas e pela nossa sustentabilidade que um trabalho como esse merece ser valorizado. Seguindo aqui com a nossa programação, é, nós temos a Ercílio, empreendedorismo e sala maker, criando material para a sala PCD. É isso mesmo? Seguindo aqui com a nossa... Pessoal, tem um monte de autor, vários autores nesse trabalho. Quem irá apresentar? Ué, gente, por favor. Ercílio Pereira, Kátia Eliane, Daniel de Oliveira, Tereza Cristina, Ana Regina Souza. Não? Não está presente? Bom, então seguiremos aqui com a nossa apresentação, com o Thales, análise crítica do plano diretor do município, é isso mesmo? Thales? Oi, amigo, correto, é isso mesmo. Isso mesmo. Aqui eu não falei o nome completo do trabalho, que será feito pelo autor do mesmo. Pessoal, fiquem à vontade para fazer as suas respectivas perguntas do trabalho. Thales, está tudo pronto aí? Tá 90% pronta, porque só faltou eu fazer um ajuste no PowerPoint, mas tá... Já dá para começar. Tá, eu posso passar para o trabalho do Emerson. CDZ. Se o Emerson quiser apresentar antes, eu preciso fazer um pequeno ajuste de formatação no meu PowerPoint. Se ele quiser apresentar antes, seria legal. Por favor, Emerson, pode ser? Posso apresentar, posso? Então, aqui nós temos o trabalho do Emerson, que ele vai falar aqui sobre a desinformação e fake news como ameaças à saúde global. Emerson, se tiver tudo certinho, você pode testar a apresentação e começar. Você vai apresentar alguma coisa? Vou sim. Pode testar aqui. O pessoal pode fazer as devidas perguntas posterior à apresentação do autor. Foi sim, a gente está vendo a tela e depois você vai apresentar, tá bom? Sim. Fique à vontade, você tem 15 minutos. Bom trabalho, boa apresentação. Obrigado. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Emerson. O meu trabalho ele vai falar sobre a desinformação e a fake news como uma ameaça à saúde global. Ele foi feito por mim e pela professora Maria Ângela Rabelo. Eu sou estudante da Faculdade de Odontologia da Universidade de Santa Úrsula e vamos começar, né? Introduzindo, a OMS, ela diz que a saúde global ela tem como objetivo avaliar as áreas de estudo que tem como objetivo fazer com que a saúde global seja garantida. E isso não somente só com as doenças em si, mas também tudo que influencia acerca das doenças. Então, a gente vai pesquisar sobre fatores econômicos, doenças contagiosas, saúde mental, entre outras coisas. E aí entra o importante fator da informação, que vai falar que a informação ela é essencial para garantir um canal de comunicação entre o informado e o informador, com isso deixando ele a par das situações verdadeiras do que está acontecendo no mundo. E daí, com o advento da internet, o acesso exacerbado de informação, o acesso rápido à informação, né, divulgação dessas informações, elas acabaram fazendo com que pessoas de qualquer lugar, sejam elas especialistas em alguma área ou não, pudessem desenfreadamente falar e compartilhar
conteúdos, sendo eles verdadeiros ou não, né, gerando assim dúvida sobre a sua origem. Então a gente entra com o conceito de infodemia, que fala justamente sobre isso, pelo excesso exacerbado de informação produzido na internet. Humberto uma vez disse que a internet ela deu espaço para pessoas, para uma legião de imbecis, que uma vez discursos que eram somente ditos em mesas de bar, depois de uma taça de vinho entre amigos, com assuntos que não dissessem respeito que não prejudicassem a população geral, agora na internet elas têm elas podem ser influenciadas por milhares interpretadas por pessoas de milhares de jeitos diferentes. E daí aqui o Conselho Europeu ele vai classificar as fake news em 3 categorias, né? Desinformação, a misinformation e a malinformation, né? A disinformation, ela vai falar que a informação ela é disseminada com o objetivo de atingir alguém especificamente. Já a misinformation, ela é compartilhada não com essa intenção de atingir alguém, né? Mas é uma pessoa desavisada que compartilhou essa informação. E a malinformation, ela é um ajuste, né, da informação real, né, que vai ser explorada por aí. A metodologia, né, a gente fez um levantamento bibliográfico sobre o assunto e a gente vê como resultado que a circulação de notícias ela vai afetar o comportamento, né, o pensar da população, uma vez que essa fake news ela vai influenciar sobre o pensamento, gerando assim o que a gente pode pensar sobre o conceito da pós-verdade, né, que vai levar em consideração muito mais a carga emotiva do que factual da informação. E aqui a gente tem uma chart que vai falar exatamente sobre isso, né? A verdade, ela faz com que a gente, né, aquela famosa frase, penso logo existo, e a pós-verdade, ela vai falar que a gente acredita, então logo estou certo, né? Ela vai levar em consideração muito mais a nossa percepção, não o que realmente é. Concluindo aqui, a gente vê que a desinformação falsa, ela intencionalmente gerada ou não, ela vai gerar conturbos, né, na política pública e com isso a gente vai envolver a saúde da população. Então, com isso, é necessário que a gente some esforços, né, científicos para que esses impactos eles sejam amenizados. E aqui a gente tem alguns sites que vão nos ajudar acerca da conferência desses fatos, né? A gente tem o Lupa, que é muito famoso, o Comprova, o Fato ou Fake, o Estadão Verifica. E aqui são algumas das nossas referências de trabalho. E é isso, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, um trabalho muito pertinente, Emerson, e um tema de franco desenvolvimento para a nossa sociedade, um tema carente de discussão e de acessibilidade também. Pessoal, nessa nossa mesa de comunicação, alguém tem alguma dúvida para o trabalho apresentado? Bom, é muito bom ver estudantes da universidade apresentando trabalhos aqui nesse nosso evento. Eu fico muito orgulhoso, interessado e dando parabéns aos devidos orientadores e professores. Parabéns, Mariângela, aqui representada, a Débora também está aqui. Muito parabéns, viu? Muito obrigado pela participação. Bom, vou seguir aqui com o trabalho e com a sequência de trabalho. Ercílio, é isso? Parabéns aos nossos alunos, é verdade, isso mesmo. Parabéns a todos os envolvidos. Agora sim, a gente precisa da apresentação de Thales, é isso mesmo? Perfeito, estou por aqui. Sem problema.
mas Thales, assim que você estiver pronto, peço para que compartilhe o teu arquivo. A gente agradece aqui, pessoal, nessa nossa sessão de comunicação, em nome da universidade e também do evento, a sua presença nesse nosso encontro. Perfeito, vou compartilhar agora, só um instante. Deixa eu colocar em modo apresentação. Muito bem, vamos lá. Bom, eu sou o Thales, estou produzindo esse trabalho sendo orientado pela professora Cíntia Marisa do Amaral Moreira, que é professora da Universidade de Santa Úrsula. Eu sou aluno do programa do mestrado em Desenvolvimento e Periferias. Só um instante. Desculpa, o barulho de criança aqui em casa. Então, como eu dizia, estou apresentando esse trabalho no âmbito de uma pesquisa que eu estou desenvolvendo no mestrado, tá? Bom, o título do nosso trabalho é Análise Crítica do Plano Diretor do Município de Brejo Santo, propostas para um planejamento urbano eficaz. Antes de iniciar, para que vocês possam ter uma dimensão mais clara a respeito do trabalho da gente, eu preciso dizer que esse município de Brejo Santo, ele fica no interior do Ceará, é a cidade em que eu moro, e esse trabalho envolvendo o plano diretor, ele surgiu de uma inquietação, deixa eu colocar a introdução aqui ele surgiu de uma inquietação relacionada à ocupação do solo, a maneira como a cidade foi crescendo e se organizando ao longo do tempo, tá? E olhando para essa realidade e comparando ela com a principal ferramenta de organização do crescimento das cidades hoje em dia, que é o plano diretor. Como você vê aqui na introdução, o plano diretor é um instrumento fundamental de planejamento urbano, instituído pelo Estatuto da Cidade, que tem como objetivo organizar o crescimento das cidades e garantir o uso adequado do solo. Ele é obrigatório para municípios com mais de 20 mil habitantes e deve orientar o desenvolvimento urbano de maneira sustentável, assegurando que o espaço seja utilizado de forma eficiente, socialmente justa e ambientalmente responsável. Então, queria chamar a atenção para esse final, né? O espaço, de acordo com o Estatuto da Cidade e com esse instrumento que é o plano diretor, precisa ser utilizado de forma eficiente, socialmente justa e ambientalmente responsável. Ou seja, o espaço urbano ele não pode se tornar alvo de interesses individuais, né, de modo que isso venha a prejudicar o desenvolvimento como um todo, o desenvolvimento coletivo, digamos assim. E aí, por essa razão, o Estatuto da Cidade, lá em 2001, começou a tratar da necessidade de organizar as cidades justamente dessa forma, tá? Essa inquietação, como eu coloquei inicialmente, ela veio da observação cotidiana mesmo, né? Eu moro aqui no Ceará há quase 20 anos, eu sou paulistano, mas moro aqui há quase 20 anos, e eu fui percebendo que nessas cidades de menor porte do interior do Ceará, existe um problema muito grande em relação ao planejamento urbano e à ocupação do solo. Sei lá, vou dar um exemplo mais concreto do que eu estou falando. Aqui, por exemplo, você não tem muita regulamentação no que diz respeito ao espaço dos lotes, por exemplo. Então, você vai criar ali um loteamento, aquela incorporadora, aquela empresa que está desenhando o loteamento, ele coloca lotes de 10 metros, por exemplo, de frente, por 30 de comprimento, 300 metros quadrados, vamos supor, né? Ou lotes de 12 metros, vamos imaginar. Isso nada impede uma pessoa de comprar aquele lote e repartir ele em 2, 3, tá? Isso causa um problema tanto do ponto de vista
da construção mais tarde, das habitações que vão ser construídas ali, que muitas vezes não expõem de espaço adequado, né? Espaço, por exemplo, relacionado à ventilação, à área de circulação, etc., não dispõe de espaço adequado. Isso pode vir a causar problemas também de um adensamento em determinadas áreas da cidade, que poderia ser prejudicial. O que é o adensamento, né? É você ter ali uma densidade, uma ocupação muito intensa, né? Você ter gente demais num determinado bairro, numa determinada localidade, você ter famílias além do que aquele bairro comporta, do que aquela rua, aquela localidade comporta, basicamente porque os terrenos foram redistribuídos de forma inadequada, compreende? Significa que num lote onde deveria viver uma família, você tem 3, por exemplo, porque houve uma divisão irregular, tá? E essas divisões são feitas em função, sobretudo, da especulação imobiliária, né? Para quem todo mundo acredita que seja mais ou menos familiarizado com esse conceito aqui, mas a especulação imobiliária acontece quando a terra, né, o solo, ela se torna alvo, basicamente, das oscilações de preços do mercado, ela se torna objeto dessas oscilações de preço do mercado, sem respeitar o interesse maior, que é o interesse coletivo, o interesse dos indivíduos, das famílias, enfim, que ocupam aquele solo, tá certo? Então, nada impede que eu ou você possamos comprar, sei lá, 3 lotes, desses 3 lotes, fazer 5 ou 6, né? Segurar aquele lote por um tempão, né, por o tempo que for necessário, mas segurar ali sem construir, sem vender, sem fazer nada, pelo tempo que você quiser, e depois tentar vender com um ágio, né, com um sobrepreço decorrente da valorização do entorno. Então você imagina que um novo loteamento é feito numa determinada localidade, e dentro de algum tempo você tem ali escolas, serviços, né, e você comprou lá uns 10 lotes, por exemplo, e você segurou basicamente aqueles lotes para depois reparti-los e revendê-los com ágio em função desse desenvolvimento que o local teve, tá? Nessa situação, você tem um claro predomínio dos interesses de mercado sobre o interesse da população, sobre o interesse coletivo, o interesse social. Isto é, se você comparar isso que eu acabei de dizer com a nossa introdução, você vai ver que dessa maneira o solo, né, o espaço urbano, ele não está sendo perdão, ele não está sendo distribuído e utilizado de forma eficiente, socialmente justa e ambientalmente responsável, tá? Se você tem um adensamento indevido numa determinada área, é claro que isso pressiona, por exemplo, os serviços de coleta de esgoto, de coleta de lixo, né, de rede de distribuição de água, de fornecimento de água e por aí vai, tá? Então, é algo que nas cidades pequenas, do Brasil todo, basicamente, mas tomando por base aqui a minha realidade, é algo absolutamente comum no que diz respeito à ocupação do solo nas cidades pequenas do interior cearense. E é bastante conveniente colocar o plano diretor nessas discussões, porque ele é obrigatório para municípios com mais de 20 mil habitantes. A cidade a que eu me refiro, a cidade em que eu vivo, ela tem aproximadamente 60 mil habitantes, né? Então ela tem um plano diretor, tá? E esse texto, ele visa fazer uma análise desse plano diretor. O texto que eu estou produzindo, cujo resumo enviei a ser apresentado aqui na CPI, ele visa fazer uma análise desse plano diretor e tentar compreender quais instrumentos existem ali no texto legal que podem efetivamente contribuir, que podem ajudar a promover uma ocupação socialmente justa, eficiente e ambientalmente responsável do solo, tá bom? Visando esse objetivo, deixa eu passar aqui para a metodologia. Visando esse objetivo, eu tomei como base uma matriz de análise produzida em 2013,
que serve basicamente para se estudar planos diretores, certo? Essa matriz, ela permite você examinar quais instrumentos seriam adequados para um determinado plano diretor de um determinado município. Vamos para o texto aqui que está colocado na tela. Nesse artigo, utilizamos a matriz qualitativa desenvolvida por Bernardi, em 2013, como ferramenta de análise para avaliar a viabilidade e a aplicabilidade de diversos instrumentos urbanísticos. Veja só, se você tem um plano diretor, você tem inúmeras ferramentas legais para tentar coibir esse tipo de coisa que eu acabei de exemplificar aqui, certo? Isso não quer dizer que determinado município precise usar necessariamente todas as ferramentas legais que existirem, né? Ou que ele precise, como é que eu posso dizer, colocar em prática, né, o uso de todas essas ferramentas. Pelo contrário, ele precisa escolher quais são as ferramentas que são mais eficazes, quais são aquelas que são mais eficientes, visando o seu caso concreto. Tá? Então, essa matriz de análise, essa matriz qualitativa, ela procura identificar, né, nos planos diretores quais são as lacunas, né, quais são as suas virtudes, quais são as suas qualidades, e através de uma hierarquização dos instrumentos legais, ela visa sugerir quais deles podem ser efetivamente utilizados nos casos, nos problemas que atingem aquele município, tá certo? Vou dar um exemplo de uma ferramenta muito usada em cidades de porte um pouco maior, mas que não impede também de ser usada numa cidade pequena, que é a chamada outorga onerosa. Qual é o objetivo da outorga onerosa? Imagina o seguinte, você tem uma área no centro de uma cidade, uma região que está sendo loteada, próxima do centro, digamos assim, né? E você não quer que aquela área se torne muito densa. Tá? A prefeitura, depois de um estudo baseado em critérios técnicos, né, ela não pretende que aquela área se torne muito densa. Então, ela deve, sobretudo, evitar tanto a repartição de lotes, né, como outra coisa que é muito comum nas regiões mais centrais, ela deve evitar também a existência de edifícios com muitos andares, né, a verticalização. Então, imagina uma cidade cujo, sei lá, centro histórico, por exemplo, passa a ser tomada por edifícios de 10, 12 andares, né? Isso pode vir a ser um problema, tá? Então, supondo que o município não queira permitir um adensamento muito grande, ele tem um instrumento. A outorga onerosa, por exemplo, é um instrumento. E aí ela diz o seguinte, olha, aqui você pode construir, por exemplo, até 2 andares. Tá? Você pode construir o pavimento térreo, o piso térreo e mais 2 pavimentos acima. Passou disso, você vai sofrer sanções, você vai ter um custo a mais para essa construção, tá? Nada te impede efetivamente. Mas para construir, por exemplo, mais um andar, você vai ter um custo maior, você vai ter que pagar um determinado imposto, né? Você vai ter que arcar com o custo dessa expansão que não é o ideal, que não é desejada. Então, digamos que naquela área o permitido seja construir um piso térreo, mais 2 pavimentos, e com outorga onerosa, mais um pavimento, suponhamos, tá? Então, ele tem uma folga, né? Ele pode construir ali até o 2º andar, mas o projeto permite ali uma folga ainda, né? Um espaço para quem quiser construir um andar a mais, porém, isso tem um custo em termos de tributação, o camarada vai ter que arcar com isso, né? Dessa forma, esse recurso que é arrecadado pela prefeitura, no caso da utilização dessa ferramenta, que pode estar prevista nos planos diretores das cidades, esse valor arrecadado, ele deve, na verdade, ser redirecionado para melhorias no planejamento urbano, né, para melhorias de modo geral na urbanização daquele município, tá bom? Então esse é um exemplo de uma das ferramentas que podem ser utilizadas, existem várias, e eu tomei
a tarefa de analisar o plano diretor do meu município, e nesse artigo, nesse primeiro trabalho que a gente está produzindo, é meu primeiro trabalho envolvendo esse assunto, porque a minha formação é, na verdade, em História. Eu sou professor de História, e uma das minhas inquietações como docente de História, isso no plano bem mais teórico, né? Uma das minhas inquietações como docente de História é a maneira como as cidades foram crescendo de forma desordenada, de forma completamente bagunçada, né? E as consequências que isso traz, né? As consequências que isso foi acarretando ao longo do tempo, né? A gente tem, pelo menos desde a Revolução Industrial, digamos assim, as cidades são alvo de uma pressão muito grande, de um crescimento sem muito critério, de um crescimento que muitas vezes atende apenas a critérios de mercado, né? Às vezes as políticas públicas são aprisionadas também pelas demandas e pelas exigências do mercado, tá? E isso Professor cria... Thales, 15 minutos. Perfeito. Isso traz uma série de consequências, né? Sobretudo envolvendo o bem-estar da população, tá? Vou passar para a conclusão, então, tá? Não está muito longe do que eu já falei. Por meio dessa análise, destacamos a importância de instrumentos como a outorga onerosa do direito de construir, a desapropriação com pagamentos de título de dívida pública, que poderiam ser aplicados para promover um uso mais eficiente e socialmente mais justo do solo urbano no município de Brejo Santo. A ausência de tais instrumentos no plano diretor compromete sua eficácia e limita a capacidade do município de lidar com o crescimento urbano desordenado e com a especulação imobiliária. Estão aqui as nossas principais referências. Estão na tela. Eu peço desculpas se excedi o tempo, tá? É um tema que me é muito caro, e eu abro a palavra agora para quem quiser fazer algum comentário, algum questionamento. Fiquem à vontade. Por favor, pessoal, fiquem à vontade. Professor Thales, parabéns pelo trabalho. É um tema realmente muito pertinente de discussão, de análise. Então, de várias áreas do conhecimento, um tema muito pertinente. Então, parabéns pelo desenvolvimento do trabalho. Se alguém tem alguma dúvida, pergunta? Professor Thales, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. A gente agradece aqui em nome da universidade, em nome do evento. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde. Pessoal, alguém faltou apresentar? Acho que está tudo certinho aqui, né? Thales, na verdade, Auricélia, é isso mesmo? Isso mesmo, perdão, Auricélia. Professor Tiago, Diga. faltou eu que eu não estava na programação, que eu era de ontem. Ah, perfeito. Então, Auricélia, e depois nós temos aqui... Mário, é isso mesmo? Luiz, Perdão, Luiz. Então, vai a Auricélia e depois Luiz, pode ser? Sim. Bom, pessoal... Já está aparecendo na tela? Já está aparecendo. Nós vamos agora para mais um trabalho. Fiquem à vontade para acompanhar a apresentação da autora e também depois tecer seus comentários. Por favor, autora, fique à vontade. Você tem 15 minutos. Certo. A temática, nós somos alunos do programa sou mestranda, né, em desenvolvimento de periferias da Santa Úrsula. A temática é sobre saúde pública e desenvolvimento periférico, desafios e perspectivas, produzido por mim, Auricélia Gomes Tavares, e por Kátia Eliane Santos Avelar. Então, é universal que a saúde é entendida como ausência de doenças e vai além, porque ela envolve o bem-estar físico, mental e social, sendo um direito fundamental. Então, entre os principais desafios estão a desigualdade no acesso aos serviços de saúde, o aumento das doenças crônicas, o surgimento de novas enfermidades e os impactos das mudanças climáticas que afetam diretamente a qualidade de vida das populações mais vulneráveis. Além disso, fatores socioeconômicos, como pobreza e falta de educação, agravam a dificuldade do acesso e aos cuidados adequados. Pode-se observar que a saúde pública é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento social e econômico de qualquer região. Em regiões periféricas, existem desafios para garantir esses serviços de saúde de qualidade. Esses desafios são acentuados
por fatores socioeconômicos, geográficos e estruturais, como falei anteriormente. Então, nessas regiões, o acesso aos serviços básicos enfrentam, de certa forma, algumas dificuldades, que vão desde a escassez de profissionais de saúde e a falta de recursos adequados. Esses obstáculos, eles comprometem o bem-estar das populações e aprofundam as desigualdades sociais já existentes. Então, se a gente for falar de saúde pública nesse contexto, a discussão vai além do desenvolvimento humano, destacando-se não apenas a necessidade de serviços públicos e privados de qualidade, mas também a distribuição de recursos. Vale ressaltar que a Constituição Federal, né, por meio do decreto de 7.508, no seu artigo 12, diz que ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde em todas as suas modalidades de serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção e respectiva região. Então, pautado nisso, né, essa pesquisa vai tratar de um estudo teórico que busca analisar a relação entre a dificuldade do acesso à saúde e as desigualdades sociais que impactam uma grande parte da população brasileira em condições de vulnerabilidade, destacando a importância da saúde como um pilar essencial para o progresso social, econômico e cultural. O que tornou essa temática relevante é porque a saúde pública em si é uma temática que é bastante discutida. Esse tema é abordado em vários estudos, tanto no campo social como uma abordagem que discute a integração tecnológica e fortalecimento da atenção básica, contribuindo, assim, para o acesso inclusivo e equitativo. Essas são algumas das reflexões. Então, a pesquisa baseou-se numa revisão de literatura, como disse anteriormente, nas bases da Cielo, Liocas, PubMed. Os descritores utilizados foram políticas públicas, fatores socioeconômicos, desenvolvimento humano e inovação tecnológica. Antes de falar dos resultados, a Arruda, Maia e Alves, fala em 2018, né, que o acesso à saúde pode ser considerado um determinante fundamental na qualidade de vida e do desenvolvimento socioeconômico. Porque o direito à saúde ele não é absoluto. Se a gente for levar em considerações as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E esse é um princípio a ser realizado dentro dos limites impostos pela realidade do sistema de saúde com recursos escassos de cada região. Se a gente for falar nesse contexto aí, né, a saúde pública em regiões periféricas enfrenta desafios significativos, principalmente devido à escassez de recursos, infraestrutura inadequada, dificuldade de acesso a serviços básicos, além de um atendimento médico que muitas vezes é insuficiente para a demanda. Então, a relação entre saúde e desenvolvimento humano, ela apresenta desafios complexos e interconectados, mas também oferece perspectivas promissoras. Os principais desafios incluem as perspectivas, as persistentes desigualdades no acesso do serviço à saúde, crescente demanda no sistema de saúde, porque antigamente as pessoas procuravam um serviço de saúde em última instância. Hoje elas já são instruídas a procurar no início que estão sentindo qualquer sintoma, e assim viabilizando e desafogando os cofres públicos, né? Porque a partir do momento que você trata uma doença, no início, os recursos destinados a esse tratamento vai ser muito menores, serão menores do que quando a doença já está mais agravada. E o aumento das doenças crônicas e problemas de saúde mental. As perspectivas incluem o uso crescente de tecnologias de saúde, como telemedicina, que ela teve um grande avanço durante o sistema da pandemia Covid-19, né? Durante a pandemia. E a inteligência artificial, que pode melhorar o acesso e reduzir custos, a integração das políticas de saúde e os objetivos desenvolvidos pela ODS. Então, é importante falar que as perspectivas para o futuro, diante de analisando os estudos, inclui o fortalecimento das políticas de saúde preventiva, o desenvolvimento dos sistemas mais equitativos, a utilização de inovações tecnológicas, como telemedicina e a promoção da educação em saúde. O enfrentamento desses desafios requer
uma abordagem colaborativa entre governo, sociedade e setor privado para garantir um desenvolvimento humano sustentável e uma saúde acessível para todos. Por que a gente inclui aqui o setor privado? Por conta da saúde complementar e suplementar, né? Temos aí os planos de saúde que, de certa forma, desafoga o sistema do SUS. Então, tem algumas operadoras de pequeno porte que têm como pacientes e clientes aquelas pessoas que são menos desafortunadas, mas que têm um pouquinho a mais e pode pagar por um plano de saúde com mensalidade mais em conta. Então, isso relativamente já desafoga o sistema de saúde do SUS. Temos aqui algumas referências utilizadas, como Loves, Nogueira e Rocha, 2018, e Melo, 2023. Então, espero que o trabalho tenha contribuído para o aprimoramento do conhecimento de todos e ficamos por aqui. Muito obrigado, parabéns pela apresentação do trabalho, Auricélia. Alguém da sessão deseja fazer alguma pergunta, por favor? Bom, caso negativo, a autora ficará disponível em seus e-mails e em seus contatos. Seguindo aqui com a nossa programação do evento, Luiz Cláudio? Oi? Oi, quer compartilhar? Sim. Pessoal, daremos sequência aqui à apresentação de mais um trabalho. Luiz Cláudio Rego Campos, com mais um trabalho do nosso evento. Posso? Luiz Cláudio, perdão, você era o primeiro... Não, como é que é? Ah, não, eu era de ontem. De ontem, é verdade, perdão. Bom, vamos lá, fica à vontade, por favor, você tem 15 minutos. Tá. Tá vendo minha tela? O som tá bom? Sim, tá... o som tá um pouco baixo, mas a sua tela tá aparecendo. Tá. Boa tarde a todos, né? Eu sou mestrando do Programa de Desenvolvimento de Periferias da Santa Úrsula. Meu orientador é o professor Geraldo Mota e a co-orientadora a professora Kátia. Minha apresentação é sobre gestão de resíduos e logística reversa e como podemos ter um mundo mais sustentável e responsável. A crescente industrialização e desenvolvimento trouxeram novas demandas para a gestão ambiental, né? O lixo produzido hoje pelas cidades, ele é cada vez mais constituído por elementos de difícil degradação, por isso configura-se um dos principais entraves à promoção do desenvolvimento sustentável, a qual se caracteriza pelo equilíbrio e equidade entre as dimensões econômica, ambiental e social. Por meio de processo de reciclagem, o impacto ambiental e social desses resíduos pode ser minimizado. A metodologia para a gestão de resíduos e logística reversa envolve várias etapas que garantem a eficácia. Essas etapas são o diagnóstico inicial, o planejamento, desenvolvimento de estratégia, implementação, monitoramento e avaliação, e ajustes e melhoria contínua. O diagnóstico inicial, dentro do diagnóstico inicial, nós temos o levantamento de dados e análise de fluxo de materiais. O levantamento de dados é a coleta das informações sobre a quantidade, tipo, origem dos resíduos gerados. E a análise dos fluxos, é o mapeamento do ciclo de vida dos produtos, desde a produção até seu descarte. Em relação ao planejamento, nós temos a definição dos objetivos, o estabelecimento das metas claras para a redução e implementação da logística reversa. E a identificação dos stakeholders, que são as partes interessadas, e o envolvimento das diversas partes na gestão de resíduos é essencial para garantir a abordagem integrada e eficaz. Dentro do desenvolvimento, nós temos a redução de resíduos, e a reutilização e reciclagem. A redução dos resíduos depende de uma mudança de padrões e de produção e consumo da sociedade e pode ser obtida através do controle do desperdício.
e a reutilização e reciclagem, podemos criar programas que incentivem a reutilização de produtos e reciclagem de materiais. Implementação, estão inclusos aí o treinamento e capacitação, né, das equipes e das partes interessadas para as novas práticas de gestão, e o estabelecimento de parcerias, né, firmar acordo com empresas de reciclagem e logística para otimizar processos. Monitoramento e avaliação são os indicadores de desempenho, os relatórios e o feedback. Luiz Cláudio, sua apresentação não está passando, não. Você está no primeiro slide. Eita, eu já estou lá na frente. Peraí, Isso então. não tem problema, mas é só para te avisar, né? Tá, deixa eu... Você vai compartilhar a sua tela ou a sua janela. Provavelmente você compartilhou... Você está trabalhando com 2 monitores? Não, eu compartilhei a janela. Ah, tá, da janela, pois é. Não, sem problemas, é só passar aí o slide, fica tranquilo. Agora foi? Foi, tá passando. Mas clica no slide na sua esquerda aí. Agora foi. Tá. Quer que volte ou posso continuar daqui? Fica a seu critério, eu acredito que é melhor continuar. Tá. Então vou continuar daqui, até porque o que passou foi exatamente o que a gente já tá comentando. Nós temos aí a última parte aí da metodologia, são os ajustes e a melhoria contínua, né? Revisão de processos, analisar os dados coletados para identificar as áreas de melhoria, inovação e adaptação, incorporando novas tecnologias e práticas que possam aprimorar a gestão de resíduos e a logística reversa. Esta metodologia, quando aplicada de forma integrada, pode promover uma gestão eficaz dos resíduos, contribuindo para a sustentabilidade e eficiência econômica das organizações. Os resultados parciais estão na redução de resíduos, aumento de reciclagem e economia de custos. A redução de resíduos é um aspecto fundamental da sustentabilidade, que busca minimizar o impacto ambiental das atividades humanas. Nós temos aqui uma ordem de prioridade, né, da geração de resíduos, né? O ideal seria a não geração, né, de resíduos, e assim é um ponto muito, muito difícil, né? E a partir de que os resíduos foram gerados, nós temos a redução, a reutilização, reciclagem, tratamento e destinação final. É importante frisar que o gerador de resíduo ele é responsável pelo resíduo até a sua destinação final. Então, muitas das vezes, uma empresa ou até a gente na nossa própria casa fazendo uma obra, alguma coisa do gênero, né? E acaba gerando resíduo e acaba contratando empresas para fazer a retirada do resíduo. Só que se esse descarte do resíduo for feito de maneira inadequada, nós, geradores do resíduo, somos os responsáveis. Então, até a destinação final, o gerador do resíduo ele é responsável pelo resíduo gerado. O aumento da reciclagem, né, o fortalecimento da logística reversa, geralmente resulta em taxas mais altas de reciclagem, permitindo a reintegração de materiais em ciclo produtivo, né? Isso está muito vinculado também a empresas diretamente ligadas à reciclagem, a cooperativa de catadores, né, que fazem parte aí desse ciclo aí de atividades. Economia de custos, né? As empresas que adotam essas práticas frequentemente observam redução de custos operacionais, devido à diminuição na compra de matérias-primas e nos gastos de disposição de resíduos. Os desafios, dentro das discussões, né? Os desafios na implementação. Então, apesar dos benefícios, muitas organizações enfrentam barreiras como falta de infraestrutura, resistência cultural e complexidade na coordenação de parcerias. Isso daí a gente vê muito, né? Aquela lixeira de coleta seletiva, e quando você levanta a tampa da lixeira, existe um saco só. Ou seja, a resistência cultural ela é bastante grande, aí, principalmente nas empresas, né?
porque acaba, vamos botar um saco só e depois a gente recolhe o lixo. Então, acaba descaracterizando aí a ideia inicial da separação dos resíduos, né, e encaminhamento devido. Conscientização e educação, né, a educação do consumidor é crucial para o sucesso da logística reversa, e a falta de conhecimento sobre como devolver produtos pode limitar a eficácia das iniciativas. E as políticas públicas. Eu acho que a gente tem muito pouca divulgação nessa parte aí de gestão de resíduos e de reciclagem, né, por parte dos órgãos públicos, né? Então, seria importante aí que daqui para frente a gente tenha mais políticas públicas em relação à parte de reciclagem, de reutilização de materiais, né? A conclusão, as considerações finais sobre gestão e a logística reversa ressalta a importância de uma abordagem integrada e colaborativa para enfrentar os desafios ambientais atuais. A implementação de práticas eficazes não apenas reduz o impacto dos resíduos, mas também promove a sustentabilidade econômica e social. É essencial que empresas, governos e consumidores trabalhem juntos para criar um ciclo produtivo mais circular, onde a reutilização e reciclagem sejam prioritárias. A conscientização e a educação desempenham um papel crucial nesse processo, estimulando a participação ativa de todas as partes interessadas. Ao adotar essa estratégia, é possível alcançar um futuro mais sustentável e responsável, contribuindo para a preservação do meio ambiente e a eficiência dos recursos. Aqui estão algumas referências que nós utilizamos. E é isso. Parabéns, Luiz Cláudio, pela apresentação e também pelo desenvolvimento do trabalho. Um trabalho, mais uma vez, um tema muito pertinente para a nossa sociedade, que você tenha forças para divulgar essa questão que é super cara para mim também. Pessoal, alguma pergunta e sugestão para o trabalho? Aqui aberto para a nossa sessão técnica. Não? Bom, aqui eu reforço o agradecimento em nome da universidade, em nome da organização, pelos presentes. Muito bom ver vocês e também poder participar dessa nossa sessão de comunicação. O evento agradece a participação de todos e a gente se encontra nas redes e também nas comunicações. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Parabéns pelo trabalho. Parabéns mesmo. Felicidades. Até mais. Obrigado. Um bom final de semana a todos. Bom final de semana, professor Tiago. Você também. Obrigado. Sucesso para os trabalhos.